E a gente vai ter uma bela complementação dessa belíssima apresentação dessa plataforma aí, discutindo agora essa lei de acesso à informação que complementa o que foi colocado. Então eu passo a palavra ao Arthur Serra Massuda, que é coordenador do projeto da UNG, artigo 19. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Bom dia, tudo bem? Eu falo em nome de uma organização chamada Artigo 19, que é uma organização de direitos humanos fundada em Londres em 1987, focada em um artigo específico da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o artigo 19, que fala sobre liberdade de expressão e, menos conhecido também, dentro da liberdade de expressão, tem a questão do direito à informação, né? A Declaração Universal fala que todos têm direito à liberdade de expressão e opinião, mas aí tem um ponto e vírgula que diz que esse direito inclui o direito de buscar, receber e transmitir informações independentes de fronteiras e sem restrições. Então, eu coordeno projetos depois do ponto e vírgula, sobre o direito à informação. Então, a gente acompanha, artigo 19 acompanha pelo mundo a aprovação de leis de acesso à informação. Já existem mais de 90 aprovadas no mundo, não apenas leis, mas também decretos, regulamentos, né, sobre como o governo, como o Estado deve tratar a sua informação perante o cidadão. São leis que tratam a informação como um direito, a informação pública como um direito do cidadão, né? Uma frase que a gente sempre repete é a informação é o oxigênio da democracia. E para a democracia continuar viva, continuar funcionando, pulsante, a informação tem que circular. Então, dia 18 de novembro, a Dilma sancionou a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. Fico muito feliz em falar o número da lei, porque durante pelo menos 2 anos eu fiquei falando o número de projeto de lei, né? Então, o projeto de lei 5228 na Câmara, o projeto de lei da Câmara no Senado chama-se PLC 41 de 2010, chamava-se PLC 41 de 2010. É uma lei que submete União, Estados, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações, qualquer entidade que receba recursos públicos, empresas mistas, Petrobras, por exemplo, qualquer entidade que receba recursos públicos, inclusive organizações não governamentais, estão sujeitas à Lei de Acesso à Informação, que facilita o acesso de qualquer pessoa às informações do governo, em geral. É bom lembrar que essa lei ficou muito famosa pela questão, ela acabou com o sigilo eterno de documentos. E, bem, é uma parte simbolicamente isso é muito importante, mas a própria lei ela já tinha mecanismos de divulgação. Existe uma obrigação de divulgar, todo órgão público deve divulgar anualmente sua lista de documentos sigilosos. Então é uma forma de ter um mínimo de controle social sobre essa política pública de classificação de informações, né? Então, mesmo que houvesse o sigilo eterno ainda, a gente poderia pedir a renovação se a gente visse, por exemplo, um documento sobre a Guerra do Paraguai que estivesse classificado ainda hoje como sigiloso. O que o Itamaraty negou que exista, eu não fui checar, mas aparentemente não haveria motivos mesmo para um documento sobre a Guerra do Paraguai ser classificado como sigiloso. Sim, por ser uma informação de interesse público. Também não é uma lei apenas relacionada a documentos da ditadura. É uma lei que propicia a participação. É uma lei para o cidadão. É uma lei que dá condições ao livre exercício da liberdade de expressão. Porque você só pode ter uma opinião e tomar uma decisão tendo informação. Então a lei facilita o acesso a partir da criação. Todo e qualquer órgão público de todas as esferas tem que criar um serviço de informação ao cidadão.
ainda está se discutindo se vai ser, se talvez sejam as ouvidorias dos órgãos seja o melhor sistema, ou se seria um espaço mais vinculado ao arquivo público dentro de cada órgão. Ainda não está definido como vai ser isso, mas todo órgão vai ter que ter um balcão de informações que vai ser um interlocutor, né, com o cidadão, não precisa ser cidadão, com qualquer pessoa que queira uma informação do governo. E é bom pensar, esse serviço de informação também vai pensar a informação dentro do governo, dentro daquele órgão. Um dos problemas de não termos acesso à informação é porque ou essa informação não está sistematizada ou ela não foi produzida. Não se pensa em informação hoje dentro dos governos. Então, primeiro cria-se essa burocracia específica para pensar a informação. Então, esse é um primeiro, para pensar a informação e para facilitar o acesso pelo cidadão. Uma outra forma, a questão, ela trata rapidamente sobre a questão de audiências e consultas públicas. Fortalece isso. Ela estabelece procedimentos para respostas a pedidos de informação, que é a chamada transparência passiva, e ela também tem um destaque grande para a divulgação de informação na internet. É uma lei muito moderna. Depois eu vou mencionar isso depois, um pouco mais. Então, eu falei, a transparência passiva é isso, é a capacidade de qualquer um chegar lá, acionar o governo. Como eu consigo um cartão do banco, do BNDES, por exemplo? Aí o BNDES tem que te responder. Como você... eu gostaria de saber, gostaria de ter acesso à folha de pontos dos professores da escola, porque meu filho disse que o professor de geografia está faltando muito, eu quero checar essa informação. Eu quero saber quais são as políticas públicas para o verde na minha cidade, porque eu quero ter incidências sobre isso, porque isso é importante para o planejamento da minha organização. Se existe política pública nesse sentido, eu vou agir onde não há políticas públicas. Isso é necessário para haver essa colaboração, inclusive, entre governo e cidadão. Então, a transparência passiva é isso. A informação que não já está disponível, você pode ir lá e pedir essa informação. Mas o que pode propiciar as novas mídias, fortalecer as novas mídias, é a transparência ativa. É aquela transparência em que se divulgam informações sem ninguém pedir. Um exemplo mais fácil, que está disponível em outra lei, é a lei da transparência, né, a lei Capiberibe, que na verdade é a lei da transparência orçamentária. Exatamente, é um grande exemplo de transparência ativa. Todas as informações das despesas do governo estão ou deveriam estar lá. Né? No nível federal, a gente tem mais confiança que elas estão lá. Nos níveis estaduais e municipais, a disponibilização de dados ainda é muito precária. Então, mas é isso, é uma obrigação já que existe a transparência ativa. A lei, ela estabelece critérios mínimos de divulgação de transparência ativa. Então eu vou ler rapidinho aqui quais são essas obrigações mínimas. Primeiro é o registro de competências e estrutura organizacional, endereços, telefones dos órgãos públicos. Então, uma coisa básica, existem governos estaduais em que você não sabe quais são as secretarias. Você não sabe como entrar em contato com o secretário, ou com coisa. Então, essa questão de não existe um interlocutor, ou na verdade, o cidadão nem sabe qual é a estrutura básica de como foi pensado o governo. Isso, a secretaria, como está organizada essa secretaria, pelo menos é como você pode pensar como está organizado, como o governo pensa que os processos dentro de políticas públicas devem correr, né? Então, isso não está, já tem uma obrigação explícita na lei de acesso para que todos
divulguem para que eles servem, né? Todos os órgãos divulguem para que eles servem. Então, o registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registro de despesas. Então, eles na verdade repetem a lei Capiberibe nesse aspecto. Informações sobre licitação, dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades públicas. Então, informações necessárias para fazer controle social de políticas públicas. Isso é uma questão também que precisa ser muito discutida. Quais são essas informações, né, que seriam necessárias para você poder acompanhar as informações em uma política pública? E elas mudam setorialmente. Uma informação que, talvez as informações da Prova Brasil sejam suficientes para uma organização que atua em direito à educação, mas para acompanhar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, jura? A gente escolheu o tempo aqui das 8 de maio. Não são as mesmas categorias de informação, que no caso seriam os microdados sobre, os casos da Prova Brasil, são os microdados sobre socioeconômicos das escolas. Isso é essencial para movimentos de defesa de educação. Para a Lei Maria da Penha, é saber quantos processos, quantos agressores são punidos, né? No Rio Grande do Sul, o exemplo que eu tenho são os do Rio Grande do Sul. Todos os procedimentos que aconteceram desde da implementação de uma política pública de combate à violência doméstica, 0,1% dos agressores foram punidos, né? Sendo que 30% dos processos eles foram interrompidos, os procedimentos foram interrompidos porque a vítima ela não compareceu à audiência pública. A audiência perante o juiz. Sim. Mas mostra que assim, existem falhas. Esses tipos de informações mostram que existem falhas dentro de algumas políticas públicas e ajudam a gente poder incidir sobre essa política pública. Não, calma aí. Tem que haver um acompanhamento, por exemplo, durante o procedimento judicial, né? Então tem uma série de aspectos que essas informações e dados públicos podem propiciar melhoras na política pública e a colaboração, né? Se houver a divulgação, no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança Pública divulga em dados abertos as informações sobre violência contra a mulher. Não são suficientes. Coletei esses dados, os dados ainda não dizem muito. Os dados que dizem mais são os dados dentro dos ministérios públicos, que a gente pediu essas informações e veio em papel. A gente pediu esses dados, nosso pedido de informação estava claramente para pedir em dados abertos, né? Para a gente poder respeitar a privacidade, tudo isso a gente tem todo esse cuidado, mas a gente pediu esses dados para a gente poder cruzar com os dados da segurança pública, para a gente poder ver se a gente consegue os dados da justiça e saber se esses dados dialogam. A gente sabe que não dialoga, a gente já sabe que não dialoga, a gente quer provar isso. Porque os procedimentos começados na delegacia, todos viram vídeos judiciais. E quando uma sentença dada por um juiz, ela é implementada pela delegacia, para lá, está submetida à Secretaria de Segurança Pública, quantos desses casos realmente tem enforcement? Então, a gente não sabe, não tem condições. A gente pediu 27 pedidos, a gente fez 27 pedidos de informação para cada um dos ministérios públicos estaduais. A maioria ainda não respondeu, sendo que alguns negaram o acesso aos microdados. Aliás, nenhum deu acesso aos microdados, todos deram informações em formato de papel. E consolidados. Então são informações consolidadas, não são os microdados, então não dá para a gente trabalhar com esses dados.
Eu me alonguei, eu estou falando sobre a Lei de Acesso à Informação. Então, a questão nós estamos falando das categorias de informação sobre a transparência que deveriam estar dentro da questão da transparência ativa. Então, cada área necessita de informações específicas. Então, vai ser preciso uma discussão no nível na sociedade quais informações e como você quer essas informações sejam divulgadas. Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida. Então, eu preciso dizer também que divulgar informações não é a mesma coisa que comunicá-las, né? Então, a linguagem tem que ser uma linguagem acessível, tem que ser tem que ser traduzida quando for necessário, para a questão de povos indígenas, às vezes. Tem que ser numa visual. Tem que ser uma interface, exatamente. Isso é particularmente importante também, a questão da linguagem, é importante na questão das audiências públicas, né? A gente tem acompanhado o processo de Belo Monte, a gente foi também para as usinas de Jirau e Santo Antônio, e a gente... Violações de liberdade de expressão e liberdade de informação são a regra. Ninguém não foi adequadamente consultado, não teve voz nesses processos, e não teve informação para tomar decisão, para poder tirar conclusões. Às vezes em ambientes onde não eram os ambientes mais propícios à livre expressão de ideias, quando você tem a presença da Guarda Nacional armada, fortemente armada, e você não pode levar seus objetos tradicionais, você não está não é um ambiente mais propício para você manifestar suas ideias, né? Então, são situações muito... seria necessário ter também uma luta por uma maior regulamentação sobre o que é uma audiência pública de fato, verdadeira, né? Mas, então, eu estou falando já um pouco de alguns desafios da lei de acesso. E, por último, existe a obrigação de divulgação de dados primários, integrais, autênticos e atualizados. Quando eu falei que a lei de acesso à informação é uma lei moderna, é porque durante a comissão especial lá na Câmara, as discussões da comissão especial estavam ocorrendo, o movimento Transparência Hacker incidiu sobre esse processo, mandou sugestões ao procedimento e submeteu a lei às leis de dados abertos governamentais, aos princípios dos dados abertos governamentais. Então, é uma lei coerente com os princípios dos dados abertos governamentais, o que obriga cada um dos órgãos públicos a se ajustarem a divulgar seus bancos de dados. Então, para isso, eles precisam criar bancos de dados. Muitos deles não têm. E ter clareza no que pode ou não ser divulgado também. Vai ser preciso regulamentar essa lei no nível estadual, federal, estadual e municipal. No nível federal, a gente está tranquilo, a Controladoria Geral da União tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, ela está sendo responsável por isso. E a gente tem confiado e mais importante, ela vai prestar atenção às resoluções da Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. O que eu peço para vocês participem dessa conferência. As conclusões desse fórum seriam essenciais para participar, para fortalecer o processo da conferência. Como o governo pode propiciar as novas mídias? Quais são as categorias de informações que o jornalismo, que o comunicador precisa? Isso é essencial que chegue nesse processo para cair no Plano Nacional de Acesso à Informação Pública, que a CGU vai levar em conta a Consocial, chama Consocial, consocial.cgu.gov.br, se informem sobre isso e participem dos processos municipais e estaduais, e também o federal.
Então, mas a nossa preocupação é o nível estadual e municipal. Como vai ser essa regulamentação? Tem estado que nem sabe que a lei foi aprovada, que vai precisar se ajustar, e o período de ajustamento é muito pouco, 180 dias. Então, é um absurdo, é um absurdo o período é muito pequeno, tem leis de acesso que estão sendo implementadas há 10 anos, é um procedimento, a gente não quer que seja tanto tempo assim, mas mostra como é um desafio grande, como é uma dificuldade, porque vai mudar a forma, dentro de um contexto de cultura de sigilo e de falta de estrutura de gestão da informação, isso muda completamente a relação do servidor com o seu próprio trabalho, né? O que a gente viu em outros países de forma positiva, né? Porque sabendo que aquele documento vai ser divulgado, geralmente isso aumenta a qualidade desses documentos. Mas é um desafio grande, principalmente em nível municipal. A gente está fazendo uma pesquisa em cidades pequenas, e uma das itens da pesquisa é o seguinte, se o servidor, é uma pesquisa para os servidores, a gente pergunta para o servidor público, se você tiver uma informação de evidente interesse público que seu superior falou para não divulgar, você divulgaria? Então, a informação é de interesse público, evidente de interesse público. Em uma cidade particularmente assolada pela corrupção e pela violência associada à corrupção, 70% falou não divulgaria. E o restante tem uma resposta preocupante. O restante ou marcou divulgaria com proteção judicial ou com proteção à sua integridade física. Então, como implementar uma lei de acesso nesse clima? É um grande desafio. Então, a questão da publicação de dados, voltando agora à questão dos dados públicos, vai exigir uma nova postura do jornalista, do comunicador, que cria também a questão do jornalismo de dados, né? Que você vai ter que saber, você vai ter que ter um banco de dados próprios, vai ter que saber integrar esses dados, vai ter que esse vai ser Oi? Achar não, tem que saber. As informações vão ter que estar disponíveis nos órgãos e você vai ter que integrar os seus bancos de dados, fazer todos os cruzamentos, novas visualizações. Jornalismo de dados vai ser isso. Você pegar situações muito que sempre são tratadas de uma forma e você colocar uma nova visualização, né? Então, você pegar os dados de acidentes de bicicleta e criar rotas seguras para ciclistas. Entendeu? Então, tem acidentes, essas rotas têm muitos acidentes, então vamos, talvez fazer uma forma de você evitar acidente, vá por esse caminho, tal. Na verdade, isso não foi um exemplo de jornalista, mas de um movimento de ciclistas de Toronto, mas, enfim, foi o que eu consegui pensar na hora. E aí, mas essa postura é importante, mas não só o jornalismo de dados, mas também o jornalismo, uma ação jornalista não discriminatória, né, porque o acesso à informação hoje passa por uma série de discriminações. Comunidades vulneráveis têm bem menos acesso à informação e são elas que precisam de mais informação. Então, é preciso também pensar num jornalismo que atinja essas comunidades. Geralmente não são as novas mídias que vão atingir essas comunidades, mas sim as mais tradicionais. Então passa também essa integração de informações públicas e o acesso à informação para a última, lá para o final, também passa por essa discussão. Então, existem muitas questões, na verdade, aqui, porque o
a politização do processo de concessão de licenças de radiodifusão é uma ameaça séria à liberdade de expressão e o acesso à informação de forma geral. Não estou falando apenas agora de informação pública. Então, estou jogando questões, provocações aí para um debate. É isso aí, valeu. As apresentações excelentes. Eu só quero comunicar aqui, entre nós aqui, que até no que vem nós já estamos em reta final para a montagem de um modelo de jornal online que vai ter um super BI aí, com todos os dados aí de NEP, de DataSource, todos os sistemas de dados de saúde, educação, segurança, CIAP também. E esse banco de dados, ele vai ser, já temos já parceria já firmada já com grandes empresas de tecnologia, e esse banco de dados, a nossa ideia, já estamos montando um conjunto de parcerias também muito significativas, com a Conferência Nacional dos Prefeitos, estamos conversando com a parte de educação, a parte de inovação, vai ser montada uma rede, a parte de gestão pública está sendo montada também com parceria com o NBC, e a ideia vai ser que esse banco, com o IDEC também, e a ideia é disponibilizar todas essas informações, por exemplo, pegar todos os dados de agências reguladoras. Você tem os dados de desempenho das empresas, não são divulgados. Eu quero comprar um celular, eu não sei qual que é a empresa que tem uma reclamação. Esses dados vão ser disponibilizados para que haja um trabalho conjunto de criação de indicadores por todas essas organizações sociais, além de ter um grande sistema agregador de notícias, que é RSS, blog de todos os lugares. Eu só escolhi da última frase de você, a última só, as outras 99%, que é quando você diz que o acesso a essas comunidades não virá da nova mídia, mas da velha mídia. É a nova mídia que vai trazer essa integração aí com todos esses setores aí. Então nós estamos preparados aí para dar esse salto aí, que eu acho que esse é o novo jornalismo, efetivamente, de dados. Essa questão dos indicadores, que, veja bem, quando você pega a lógica jornalística, é informação rápida e desagregada. Então eu faço uma matéria sobre tal lugar, faço uma matéria, dou uma manchete aí, dou o título e tudo mais, e morre. Nós estamos falando de informação agregada. Eu tenho que pegar uma política pública que o governante disse que vai fazer tal coisa, montar lá um project, lá com todas as etapas que ele disse, colocar lá os prazos que ele deu, e à medida que for vencendo o prazo, as matérias são decorrência disso. A lógica é o project. Entendeu? Então eu vou chegar num determinado momento, como é que está o PAC, tal coisa que falou que ia sair em tal lugar. Eu vou fazer a matéria, mas a matéria é o subproduto. A lógica é o banco de dados. Isso aí, quando começou, nos anos 80, aí, o primeiro computador, a criei a sessão científica do Jornal da Tarde, imaginava isso. Você tem um todo, a matéria é a parte, é a atualização do todo. Então esse é um conceito, vamos ver se a gente consegue colocar em prática lá, mas que vai ser a chave dessa nova mídia. Você vai estruturar, você tem a condição de estruturar o banco de dados com todos os fatores que intervêm num determinado fato, e a atualização desses fatores é a notícia do dia. Então você tem a notícia desagregada e rápida que você precisa, mas integrada nesse todo. E daí a ciência dos indicadores, que está longe da formação jornalística. Isso aí você vai buscar na administração, você vai buscar na tecnologia social, que usa hoje muito melhor do que outros setores do governo, essa questão dos indicadores e tudo mais. Mas uma forma de você sair da pauta, digamos, digamos assim, é você ter os indicadores como um elemento de aferição mesmo de todas essas políticas. Esse é um campo fantástico aí. Bom, a bola para vocês. Marília, Cooperativa Cultural Brasileira. Só comentando assim, um pouquinho, acho que apesar de serem temas diferentes, né, das duas mesas, e que eu acho que a gente vai ter uma utilização muito prática, né, em todos os setores, né, principalmente aí no jornalismo. Tem um programinha sobre redes neurais, que você coloca várias informações no computador, ele processa, e daí ele chega a uma determinada conclusão. Eu acho que a gente, né, o jornalismo vai passar a fazer isso, mas de forma mais, com uma avaliação melhor. E essa história de nós não termos acesso aos dados é muito importante. Outro dia eu precisei de uma informação da Secretaria de Educação Municipal para saber a faixa etária dos alunos, a quantidade por faixa etária. Tinha um projeto X específico, um valor X, precisava definir para qual faixa etária pela quantidade de público. Não pode passar.
Então, na verdade, é obrigatório. A gente também teve um processo agora de 30 milhões de reais que foram gastos na Europalia, que é um evento que foi feito pelo Ministério da Cultura fora. Eu estou tentando achar informação de quem foram as pessoas que foram, quem foi a empresa contratada, porque não teve edital, não teve nada, selecionará. Esse é o melhor de teatro, esse é o melhor de circo, esse é o melhor de... E foi. Né? Quer dizer, a gente também não consegue achar informação. A questão das audiências públicas, bem, eu participei de várias e já fiz uma e só político participa. E por uma aplicação prática, né, e eu não sei se vai, aí a minha pergunta, se a gente vai poder utilizar ou não. A gente tem hoje um Plano Nacional de Cultura, que tem as audiências, enfim, tem todas as conferências, as discussões. O objetivo é que cada município, estado e federação criem os conselhos municipais de cultura, onde todos os prefeitos e todos os dirigentes têm uma forma de estruturação onde os participantes não têm voz ativa, quer dizer, participa, dá opinião, dá palpite, mas não faz nada. Talvez essa lei, onde você tenha por obrigação mostrar quais são os dados e quais foram as contratações, vão acabar. Tudo bem, a gente não tem opinião, mas você vai ter que mostrar para a gente obrigatoriamente. Poderia ser aplicado assim dentro do conselho? Acho que seria uma ferramenta bacana. André, pergunta rápida. Essa plataforma é uma plataforma livre para depois alguma outra cidade simplesmente capturar o plugin do Google e aplicar lá dentro? Essa é uma pergunta. E uma colocação. Como gerente de informações estratégicas, eu sei exatamente que a ouvidoria não é o melhor lugar para dar informações. Então, assim, a ouvidoria não é para isso, é como transformar um jornalista de economia num jornalista de cultura da noite para o dia. Isso não vai acontecer. O nível de especialização, de conhecimento de BI, por exemplo, de dashboards, de aplicações de internet e de conexões, isso vai muito além de dar a informação. Dar a informação eu posso mandar um papel, mas isso não vai resolver nada e não vai ter aplicação nenhuma na vida prática de ninguém. Então, se me permite uma colocação, já que o nível institucional já foi resolvido na lei, tem que se resolver o nível operacional disso. Quer dizer, se as pessoas não colocarem instrumentos adequados para acesso à informação, e eu convido a leitura deste artigo, que é um artigo muito, muito bom sobre isso, e que dados abertos você pode estar entregando, em vez de o Robin Hood estar entregando para os pobres, pode estar entregando para o xerife. Você pode estar entregando informação para o xerife. Ou seja, tem um dado lá nesse... É mais ou menos assim, é da revista Politics. E se você entregar dados para quem sabe usar dados, e só ele saber usar dados, você vai entregar informação preciosa da sociedade para o particular. Isso aconteceu na Índia, quando eles disponibilizaram os dados do mercado imobiliário da cidade, e só os grandes empreendedores sabiam usar aquela informação. E ao usar aquela informação, eles lotearam a cidade de uma forma que era da lógica deles. Mas ninguém mais conseguiu fazer isso. Então, se não houver um processo cognitivo de informação, nós vamos entregar a informação para o xerife e não vamos entregar o dado para a população. Então, por isso que eu acho que o grau de... Xerife não, bandido. Não, mas é o dado que está lá no artigo. Eu acho que você quer... não queria dizer bandido. Não, mas a ideia é que você vai entregar para alguém que pode usar a informação e não para alguém que precisa da informação. Então, essas coisas me preocupam bastante. E uma outra questão mais de ordem prática é que os BIs que estão nascendo no governo federal, e tem vários BIs, nós estamos lançando BI também, a preocupação básica é o seguinte: tem que ter um web service. Se não tiver um web service aberto, é inútil colocar esse BI para funcionar, para dar a informação, porque não haverá integração em bancos de dados como esse que eles estão projetando. Porque se tiver que exportar um dado, eu tenho uma interferência humana. Se tiver interferência humana, eu tenho manipulação do dado. Se tiver manipulação do dado, eu já não confio mais no dado, porque não tem compliance. A gente está, inclusive, nesse projeto nosso, a gente vai atuar em duas frentes. O pessoal de área tecnológica já tem contato com a área de BI aí, dos diversos ministérios e tudo. E a questão jornalística, política lá, de você fazer os convênios para poder ter os dados. Agora, eu só chamo atenção para um ponto muito importante, que é a chamada... Qual o termo que eu usaria? Propaganda negativa, não? Veja bem, você tem hoje o uso político que se faz de informações de ordem pública é muito maior do que a cobrança que se faz para os órgãos que não dão informação. Então, quem está se abrindo, você tem um Estado, você tem o primeiro governo se abre,
você tem as irregularidades e tudo, mas você tem um Estado que, quando abre as informações, você começa a perceber as disfuncionalidades do Estado. E a partir daí que você começa a aprimorar. Mas o que você tem? O pessoal que abre o jogo aqui leva tiro. Então está sendo punido quem está sendo transparente. E quem não dá informação não é punido, não é criminalizado, não é cobrado, pelo menos. Isso aí é um problema complicado. Se você, assim, a gente tem duas partes da plataforma. A parte de software não é feita com software livre. Mas ela não pode ser entendida simplesmente como um programa. Na verdade, é um processo de pesquisação que exige desde a configuração de um grupo indutor, tem toda uma metodologia. Todos esses princípios metodológicos, eles são abertos. Então, a gente tem que trabalhar na disseminação e vai haver, inclusive, um instituto que vai se encarregar de passar isso adiante para que ele seja implantado em vários municípios. Então, existe uma lógica aberta. Você pode pegar, inclusive, essa apresentação Creative Commons, você pode pegar, pode usar esses princípios, mas o software hoje, ele não é feito em software livre. Existe uma experiência parecida, semelhante no Rio de Janeiro, a Rede Jovem. Também é uma questão de mapeamento, principalmente de favelas, de comunidades carentes, e a ideia inicial era realmente para engajamento, em torno de causas, mas verificou-se primeiro uma necessidade de aumentar a autoestima, né, porque só se via problema. Então, uma especificidade desse projeto pensado dentro de uma comunidade carente é primeiro é necessário valorizar a comunidade, aí depois começa a se engajar para melhorias, né? Interessante isso, mas é um projeto semelhante, ele funciona com wiki-repórteres, na verdade, então seriam pontos focais, né, nas comunidades que trabalhariam nisso. É diferente, né, mas talvez tenha que dialogar. Só rápido sobre a questão das novas mídias, a mídia tradicional, tem razão. Quando eu falei isso, eu estava pensando a capilaridade de rádios comunitárias, né, em alguns locais, mas de fato, às vezes, o uso de celulares, de SMS, tal, uma fonte de informação importantíssima para as comunidades também, que é uma ferramenta que deve ser usada. Eu lembro na invasão do Morro do Alemão, que a melhor cobertura foi do rapazinho lá, que pegou o seu celular e jogou na Twitcam. Na Twitcam, a melhor cobertura. Mas nesse caso é a comunidade se comunicando, isso é muito positivo, mas e a comunidade recebendo informação? Nesse aspecto, as comentários, uma série de meios, né? Realmente encontros, audiências, essas coisas. Bom, em relação aos dados da Secretaria de Educação, toda vez que a gente receber uma resposta em que essa informação é sigilosa, é legal perguntar qual que é a fundamentação do sigilo. Baseado em quais leis, em quais critérios vocês vocês afirmam que essa informação é sigilosa. Porque, baseado no inciso 33, artigo 5º, todos têm direito ao acesso à informação pública. A lei de acesso ainda não está em vigor, mas ela já foi aprovada. E lá estabelece claro, a priori, toda e qualquer informação produzida por um servidor público é pública, e aí tem uma lista exaustiva, ou seja, se não estiver dentro daquela lista, não vale, em que você pode classificar como uma informação como sigilosa. Então, primeiro, está nessa lista os critérios para a sua fundamentação de sigilo? Se não está, então você não tem por que negar essa informação. Então é sempre legal perguntar, fundamente. Não, é sigiloso? Não, tudo bem, fundamente. Baseado em quais leis? Né? E a lei se aplica a conselhos, com certeza. E, aliás, vai ser uma ferramenta, um grande problema dos conselheiros é a falta de informação, né? Às vezes existe um sistema de informação, mas eles não foram treinados para usar essa informação, mas às vezes simplesmente não tem mesmo, não se disponibiliza. Então, a lei de acesso à informação é um instrumento, na verdade, é muito mais é um instrumento para garantir direitos. Você vai mostrar para os... Você deveria fazer a pergunta e responder, mas
para se garantir, cita a lei 2.527, lá tem tem a questão, tem todos os procedimentos sobre pedidos de informação, e lá você tem a obrigação, se você não responder, tem essas sanções no artigo tal, então tem sanções, tem punições, então esse tipo de coisa é preciso, mesmo assim, não responderam, tem procedimento de recursos administrativos, então é necessário, muitas leis de acesso no mundo não deram certo, falharam, porque as suas populações não se apropriaram dessas leis. Não havendo demanda de informação, os estados realmente se acomodam, os governos não produzem informação, não existe demanda, então não existe a produção. Um pouquinho em relação a esses conselhos municipais, que tem interferência, é uma estrutura muito importante, mas tem interferência do prefeito. Assim como o cartãozinho SUS aí, acabou com a mediação do prefeito em relação aos beneficiados aí, a internet, a inclusão digital e a internet vai permitir que moradores de determinada região que não consigam entrar na politização desses conselhos possam fazer parte de uma rede à parte, recebendo informações e passando informações também. Né? Então a internet ela vai ser o bypass aí sobre a influência de prefeitos e de grupos políticos em regiões menores também. Né? Bom, pessoal, tá. Só uma observação sobre a pergunta que ela fez aqui. Se eu falasse de acompanhamento, né? São Paulo tem um movimento fantástico no Regional São Paulo, né? Um plano de metas, inclusive nós estamos aprovando lá em Porto Alegre, acho que ano que vem, que obriga o prefeito a transformar o que ele prometeu na campanha, o vencedor, né? Num plano de metas, tem 3 meses para isso, se ele prometeu 200 creches, tem que dizer onde é que vai ser, em que período de tempo, tem que prestar contas semestralmente. Eu estava aqui em São Paulo faz um tempo, eu vi a Folha de São Paulo, o CASAB só cumpre 10% das metas. E aí tinha uma matéria também do Tribunal de Contas, na mesma matéria da Folha, o Tribunal de Contas comprou essa ideia e chegou a 2 conclusões, que o CASAB tinha dobrado o investimento em educação, assistência social e saúde, e a segunda conclusão que eles foram a campo, e aí foram visitar os serviços. Então, assim, primeira conclusão, realmente dobrou o investimento. Segunda conclusão, o serviço continua péssimo. Então, é um negócio muito interessante, estamos copiando de vocês lá em Porto Alegre. E a segunda, sobre as tecnologias que não chegam, em Porto Alegre, 96%. Para copiar bem, você precisa levar o caçado. Já é difícil. Veja bem, Arthur, 96, 97% dos 15 mil que participaram esse ano do orçamento participativo tem celular. Nós trouxemos agora no encontro final do 5º Congresso da Cidade a Leila Nachawati. Ela é uma blogueira, jornalista espanhola de origem síria que cobre a Primavera Árabe. Aí lá pelas tantas ela mostrou uma foto que o governo sírio publicou de um protesto que eles reprimiram. Então tinha lá estiletes, esses negocinhos de presídio, essas armas de presídio que pegam, e no meirinho lá um celular. Quer dizer, o celular hoje tudo converge para o celular. No orçamento participativo nós criamos agora um aplicativo que quem participa, ou mesmo qualquer cidadão, pode acompanhar o andamento das obras através do aplicativo via celular. Então, o cara acessa lá o aplicativo e vê qual é a obra que ele decidiu, como é que está o andamento. Só falta temperatura boa agora. Pessoal, vamos fazer um pequeno... Queria agradecer muito as 2 apresentações, mais 2. Olha, hoje está danado aqui.